Agora, nesse momento, nós também vamos convidar uma irmã muito preciosa, a irmã Michele. Michele e sua família reúnem na vida da igreja há 22 anos. Aleluia. Com certeza, irmão Beto, muitos já têm a cicatriz de Cristo, né? A gente continua dando problema, mas já menos, né? Aleluia. E eles são missionários também. Já edificaram igreja no Paraná e agora estão servindo na cidade de Olímpia. Então, é uma irmã muito especial. Realmente dá a vida pelo Senhor, né? A nossa irmã também é terapeuta integrativa cristã. E hoje ela nos presenteará com uma orientação cuidando das emoções. Aleluia. Amém. Pela vida da Michele. Amém. 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 Então, o tema da palavra que eu trouxe para as irmãs é sobre cuidando das emoções, né? Como a irmã disse, né? Eu trabalho com as terapias integrativas, que cuida das emoções, né? Das mulheres. E tem muitas irmãs, né? Tem muita gente hoje doente nas emoções, irmãs. Então, o que eu queria falar para as irmãs, né? Nós temos a palavra, nós temos a revelação, nós temos a palavra profética, nós temos muitas ferramentas, né? Que os irmãos, né, têm trazido para nós, e graças ao Senhor por elas. Mas, quando as pessoas, né, elas passam por uma patologia de ansiedade, de depressão, é um pouco mais difícil sair delas. Então, precisam de ajuda, né? Graças ao Senhor pela rede de cuidados. que as irmãs agora, né, nós temos esse encargo de estar cuidando umas das outras, né? Glória a Deus por isso. E quem não tem esse privilégio, né, de estar reunidas aqui conosco, né? Eu sou da cidade de Olímpia, e olha que glorioso, hoje eu estou aqui servindo vocês de Campinas, né? Isso é muito bom, né? Deus deu encargo para nós e nós falamos, eis-me aqui, né? Eu falo todos os dias para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa conforme a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade está na alma. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Para quem já está na vida da igreja há um tempo, conhece bem o que é corpo, alma e espírito. Mas para aquelas que estão chegando agora, deve ter um pouquinho mais de dificuldade de entender, né? Mas Deus nos criou, irmãs, com um corpo, com uma alma e com um espírito. Amém? Quero ler aqui com vocês, né? O prefácio ali que fala assim: existem feridas que a medicina não pode curar. Feridas que foram abertas na infância, na adolescência, causadas por um abandono, um abuso, uma traição, e que te levam para um estado de extrema mágoa e aflição. São feridas da alma. Alguém aqui nessa tarde tem feridas na alma? Senhor Jesus. Todos nós, irmãs, temos feridas. Só que quando a gente olha para as feridas, a gente fica tão triste. A gente se entristece, né? Mas nós temos a palavra do Senhor que traz esperança para nós. Pode passar. Nesse versículo de Mateus 11, 28 ao 30, fala, vinde a mim. Fala comigo, irmãs. Vinde a mim. Pode ler. Pega água para mim. Descanso para as vossas almas. Jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então, irmãs, por mais que nós temos as nossas aflições, né? Nós passamos as tribulações da nossa vida, os traumas, mas nós temos Mateus 11 que fala para mim, vinde a mim. O Senhor fala o tempo todo para nós, vinde a mim. E como que nós podemos ir a esse Senhor? Como vocês estão aqui hoje, irmãs. Aceitaram um convite de uma irmã para cuidar de vocês. Onde tem isso no mundo? Não tem lugar nenhum, irmãs. Eu já passei por algumas denominações, tenho muitas amigas de denominações, né? De outras igrejas, até de outros ministérios. Mas, irmãs, são preciosas, mas igual a vida da igreja não há.
Esse amor, eu fui recebida com tanto amor. As irmãs maravilhosas. Parecia que já era da minha família há muitos anos. Coisas que nem a minha família de sangue não me trata. As irmãs me trataram quando eu cheguei aqui de madrugada. Eu dei trabalho 3h30 da manhã. Senhor Jesus, esse é o amor, né? Tirei a irmã da cama, tadinha. Senhor Jesus. Então aqui, tudo que eu vou colocar para vocês, que eu trabalho na terapia, irmãs, tudo está contextualizado com a palavra de Deus, né? Porque eu tenho muito temor, né, de colocar algo na vida de alguém, né? Para a gente tocar no íntimo, nas emoções das pessoas, a gente tem que ter muita propriedade, né? Porque eu estou mexendo com um ser humano, com uma alma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então tudo que eu trago está dentro da palavra do Senhor para vocês, amém? Em 1 Tessalonicenses, fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele quer dizer com esse versículo? Que nós precisamos estar íntegras, com corpo, alma e espírito. E aí eu trago um pouquinho ali para vocês o que é esse corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso corpo carnal, né? São os nossos membros, cabeça, os membros, ossos, né? Deus nos criou com esse corpo lá do pó da terra, né? Ele soprou nas narinas e fez o corpo. E colocou dentro de nós os 5 sentidos, né? Que é o que nós vivemos. Nós comemos, nós ouvimos, né? Então tem a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Isso constitui o nosso corpo. E esse corpo, irmãs, para que ele fez nós um corpo? Porque ele precisa de nós para todas as coisas, né? Então, nós precisamos usar esses sentidos, usar o nosso corpo com saúde. Quando vocês vão ao médico, primeira coisa que o médico fala, estou lá doentinha. Aí vai lá o médico e fala assim, você pratica atividade física? Até os médicos já falam sobre isso, mas a Bíblia já falava antes. Antes a Bíblia já ensinava isso para nós. Então nós precisamos colocar esse corpo em movimento, fazer uma caminhada, uma atividade física, uma esteira, enfim, fiquem à vontade para colocar esse corpo em movimento. Sair para pegar o evangelho, né? Você está exercitando seu corpo, saia da zona de conforto. Saia da cama, saia do quarto. A gente fala muito isso para os jovens, saia do quarto. Vai servir o Senhor, coloca o corpo em movimento. Senhor Jesus. Depois nós temos uma alma, né? Que a alma é o nosso homem natural. O homem carnal é o corpo, o homem natural é a alma. Dentro da alma, a alma que é o perigo, irmãs. Mas nós temos, o Senhor nos fez com uma alma. Então nós precisamos o quê? Entendê-la. Como que nós vamos entender a nossa alma? Sabendo que dentro da alma mora o pensamento. Um sentimento, uma vontade e uma razão. Até aí tudo bem? Estão entendendo? Só que também Ele nos fez com o Espírito. Amém. Senhor Jesus, Deus é perfeito, né? Ele viu que faltava algo ainda dentro do que Ele tinha criado e Ele nos deu um Espírito. E esse Espírito que nós precisamos alimentar todos os dias, irmãs. Todos os dias isso nos salva, nos cura, como o irmão falou, nos cura, liberta. É a palavra do Senhor que vai nos dar tudo isso. E dentro dela, olha só, prestem atenção nisso. Dentro do Espírito mora o nosso discernimento. Mora a esperança, a adoração, a oração e a fé. E faltou uma palavra ali que a moça não colocou para mim, que é a consciência. A consciência, ela mora no Espírito. Então, se nós tomarmos qualquer decisão da nossa vida, dentro da alma, a decisão vai ser tomada errada. Nós vamos nos frustrar. Mas quando a gente está com o espírito alimentado, quando a gente acorda pela manhã, lê o alimento diário, lê a Bíblia e as ferramentas que nós temos, nós vamos alimentar esse espírito e aí nós vamos ter consciência. E aí a decisão que tiver que tomar durante o dia, nós vamos tomar a decisão sábia. A decisão no espírito. Irmãs, isso é muito rico para nós. Que vocês nunca mais esqueçam disso. Isso é o mais importante de tudo. Colocar o corpo em movimento, conhecer as emoções, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e alimentar o teu espírito. Você alimentando o seu espírito pela manhã. É a primeira. Nós precisamos entender que nós precisamos dar a primícia para o Senhor. A primícia para o Senhor é o primeiro de tudo, é antes de tudo.
Então, antes de abrirmos os nossos olhos, nós vamos fazer o quê? Oh, Senhor Jesus. Ó, a irmã até relaxou ali agora. Nos relaxa. Senhor Jesus. Não dá uma paz quando a gente invoca? As irmãs mais novas aí já tiveram essa experiência de invocar esse nome e esse nome trazer paz para vocês? Senhor Jesus. E aí eu queria falar um pouquinho para as irmãs, né, como foi, né, como foi a sua criança interior. A gente trata muito isso, né, no consultório, porque quando a pessoa vem, né, quando as irmãs, né, no caso aqui, né, quando as irmãs chegam para a rede de cuidado, elas chegam como? Semi-mortas. E aí você vai precisar cuidar delas, né? Nós vamos precisar cuidar dessas pessoas. A melhor forma da gente cuidar delas, primeiro, é o amor do Senhor, receber com amor. E depois é entender a história dela. Porque a pessoa está ali, ela não quer nada. Quando a gente está ferida, a gente não quer nada, a gente só quer o quê, irmãs? Ser ouvida. O que mais? Colo. Um abraço. Tem sessões que eu faço, irmãs, que as mulheres, elas só querem desabafar. Elas só querem falar e no final receber um abraço apertado. Elas saem de lá curadas, irmãs. Amém. É só isso que nós, seres humanos, precisamos. Atenção. Senhor Jesus. Então, como foi a sua criança interior? Como é que foi o seu passado? Quais os traumas que o seu passado lhe causou? Você hoje é uma pessoa completamente feliz? Ou você ainda tem raízes de amargura dentro de vocês? Senhor Jesus. 1 Samuel 1,16, na segunda parte, fala: estou orando aqui até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Ana está falando isso. Ana teve depressão. Ana teve ansiedade. Ana teve pânico. E ainda teve uma rival, irmãs. Ela não podia ter filhos. Quem conhece a história de Ana? Ana era estéril. E ela teve que passar anos. Quantos anos Ana passou ali, naquela angústia, naquela depressão, conhecendo o Senhor? Então eu vejo assim, que ela era uma cristã, como nós estamos na vida da igreja, somos cristãs, mas nós temos os nossos traumas. E como lidar com eles? Quando entra numa enfermidade patológica, sozinha a pessoa não consegue sair, ela não consegue nem invocar. Senhor Jesus. Eu estou ensinando isso para vocês aqui hoje, irmãs, porque eu aprendi que quando a gente ajuda a curar as feridas do passado das irmãs, as irmãs são curadas. Amém. Porque elas tocam no Senhor. Não é porque nós curamos, mas o Senhor cura. Amém. Elas permitem. Quando a gente se permite, Senhor, cura as minhas feridas. Porque dentro do meu consultório eu posso falar. Eu posso falar para as irmãs. Vamos invocar o nome do Senhor? E elas invocam e são curadas. Pode ir. Aqui também eu trago para vocês, que é uma ferramenta também bem importante, que é sobre os nossos pensamentos, né? Eu vou ler aqui primeiro. Suas palavras geram seus pensamentos, que geram seus sentimentos, que geram comportamentos, que definem resultados. Por isso, para mudar suas atitudes, é necessário renovar a nossa mente. Quem aqui está disposto a renovar a mente? Quem precisa de uma renovação aqui nessa tarde? Amém. Renova, Senhor. Então, irmãs, resumindo esse post, vou ser bem prática para as irmãs entenderem, que eu quero que vocês saiam daqui entendendo tudo isso. Os nossos pensamentos estão aqui, né? Aqui é pensamento, nosso cérebro, nossa mente, ela está aqui, né? Nessa esfera do córtex. Tudo que entra no nosso pensamento gera um sentimento. E tudo que nós sentimos, nós nos comportamos. Então, se alguém falou mal de mim ali fora, e aquela informação que entrou para mim, ela entrou e ela passou pelo meu pensamento. Até aqui tudo bem, porque eu estou aqui, estou passeando, irmã, falaram mal de você ali. Se eu deixar essa informação passar pelo meu sentimento, já era.
Por isso que o discernimento, por isso que se o espírito está alimentado, eu tenho discernimento e eu tenho a decisão que passa pelo meu córtex frontal de não deixar essa informação chegar até o meu coração. Então, irmãs, toda a decisão está com você. A responsabilidade não é do seu marido. A responsabilidade não é da sua irmã. A responsabilidade não são dos pastores. A responsabilidade é nossa. Porque as pessoas, se a gente olhar para o humano, nós vamos nos frustrar. Tudo bem? E se nós olharmos para Cristo? Senhor Jesus. Tudo é pelo Senhor. A palavra profética que tem trazido, o irmão Pedro tem trazido para nós, tem revelado muito sobre isso. Esse amor, mas esse amor da prática. Esse amor que precisa transbordar dentro de nós. Esse amor que nós não recebemos. Esse amor que não recebemos. Eu não sei a história de vocês, mas a minha infância, Senhor Jesus, não recebi nada. E por muitos anos eu culpei os meus pais. Meus pais se separaram e eu passei uma grande angústia. Sem amor. Quando eu conheci a vida da igreja, que uma irmã pregou para mim, eu vi o amor dentro dela. E aquele amor transformou a minha vida. Que foi o amor que eu recebi das irmãs hoje. Que delícia! É o amor do Senhor. Eu consigo amar toda hora? Mora uma alma dentro de mim. Mora emoções, mora as minhas feridas dentro de mim. Eu não vou conseguir. Mas aí nós vamos para a ferramenta que Deus nos ensinou. Vamos invocar. Porque quando a gente invoca, o pensamento ruim sai. O nosso cérebro, não vou entrar na técnica, porque eu quero ser prática para as irmãs. Logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, se a fé vem pelo ouvir, eu tenho que ouvir e passa pelo meu pensamento, não é assim? Então, se esse versículo em Romanos fala isso para nós estamos nos alimentando de informações saudáveis. Então, informações saudáveis entra pelas minhas janelas light, né? As minhas janelas saudáveis da minha mente. Então, como que eu vou me comportar? Eu vou ser uma irmã amável. Eu vou ser uma irmã cheia do amor do Senhor. Eu vou ser uma irmã positiva. Eu vou ser uma irmã que cuida. Eu vou ser uma irmã que gera. O Senhor quer isso de nós. Que nós geramos a igreja dele. Mas e o contrário? E se vier uma informação tóxica? Se a gente não se alimenta, a gente vai para onde? Vou pegar as irmãs agora. Se a gente não lê o alimento diário, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não lê um livro espiritual, nós vamos estar fazendo o quê? Fala para mim, irmãs. Bem prático. Celular. Se eu acordo de manhã e não pego o alimento diário, não pego a Bíblia para ler, no primeiro momento eu vou pegar o que está do lado da minha cama? O celular. Que ele pode ser bênção também por algumas horas, né? A gente tem que ter discernimento de usar. Ele é bom, mas a maioria das vezes ele leva a gente para a maldição. E aí, em vez de a gente nos alimentar o espírito, a gente vai alimentar a alma. Aí a gente vai ficar alimentando lá. Ah, e a fulana foi para o exterior. Eu não fui. Ah, porque o fulano fez isso. Olha o casamento deles. Gente, o meu marido não é assim. Não é assim, irmãs? Fala para mim, irmãs, não é assim? É bem assim. Então, nós precisamos ter esse discernimento de decidir o que eu quero alimentar na minha vida. Se eu quero alimentar o meu espírito para estar mais próxima do Senhor e do amor dele, ou se eu quero alimentar a minha alma com essas porcarias, desculpa a palavra, que tem no mundo. Que é só lixo que nós encontramos em redes sociais, em jornais, né, de Rede Globo, principalmente, né? E também é importante falar de pessoas tóxicas. Tá fazendo sentido aí para vocês, né? Pessoas tóxicas. Nós também temos essa decisão, irmãs, de querer conviver com pessoas tóxicas.
Talvez no trabalho, vocês trabalhem com pessoas ao redor que são tóxicas. Você não vai pedir a conta, porque você precisa do salário no final do mês. Mas você pode mudar a sua percepção diante dele. Senhor Jesus, o Senhor dá alternativa para tudo para nós. Se a gente está no Espírito, se a gente está na consciência, se a gente tem a revelação de Deus, nós conseguimos mudar a nossa vida, porque ninguém muda se eu não mudar primeiro. Eu preciso mudar, o meu marido é consequência. Eu preciso mudar. As irmãs da minha localidade são consequência. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Pode ler, irmãs. Pode ler o outro. A alegria! A alegria vem pela manhã! Senhor Jesus! Esse Deus é lindo! Que Deus lindo nós temos, irmãs! Vocês conseguem sentir esse amor? Eu estou transbordando esse amor. Mas porque eu estou na palavra. Eu estou no viver. Eu estou ouvindo a palavra profética. Eu estou lendo o alimento diário. Eu estou me consumindo desse amor. Porque eu não sou diferente de vocês. As irmãs falam assim para mim, eu queria ter esse amor que você tem. Você pode ter, irmã. Vamos lá, vou te ensinar. O que eu faço, você vai fazer, você vai ficar igual, vai ficar até melhor. Não é verdade? Mas o quê? A gente tem que pagar um preço. Quem quer pagar o preço aqui nessa tarde? Amém. Ergue a mão para mim. Vamos constranger o inimigo nessa tarde. Quem quer sair daqui transformada? Amém. Cheia do amor do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Já falei um pouco das ferramentas, né? Então, nós temos as ferramentas práticas que eu quero que as irmãs também visualizem, né? Eu sempre falo assim, tem irmãs... Eu trabalho com perfis comportamentais, então, tem irmãs que são visuais, tem irmãs que são auditivas, né? Até isso o Senhor deu para nós. Eu estou tão feliz com essas ferramentas, não sei as irmãs, mas nós temos o alimento diário no livro, para quem é auditivo. Nós temos o alimento diário falado, para quem falei errado, é visual, auditivo. E nós temos agora as lives, que nós podemos ver as irmãs, a emoção das irmãs lendo ali. Então não tem mais desculpa para nós, irmãs. Só quem realmente não quer viver esse viver, quem está perto de Cristo. Quem quer viver no sofrimento, infelizmente, vai padecer. Mas quem quiser aprender tudo isso que o Senhor tem revelado para nós, vai aprender e vai mudar a vida. Amém. Então, nós temos o invocar o nome do Senhor, a leitura da Bíblia, a leitura dos livros e os louvores. Alguém aqui, se não quiser levantar a mão, não tem problema. Mas alguém aqui nessa tarde está com algum problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, essas enfermidades da alma? Irmãs, a primeira coisa, se vocês não conseguirem invocar, se vocês não conseguirem ir para as leituras, o louvor, ele nos liberta. Quando Paulo e Silas foi preso, eles estavam ali naquela cadeia, e os dois estavam ali. Paulo estava tranquilo, mas Silas estava apavorado. E aí, Paulo falou, Silas, nós não temos outra alternativa, vamos louvar. E Silas falou, você está louco, né? Imagina, tô aqui, estava na alma, né? Paulo estava no espírito e Silas estava na alma. E ele falou, vamos louvar. E eles começaram a louvar. E o que aconteceu com o louvor deles? Abriram-se as portas. E depois, por mais um pouquinho, Silas, eu vejo assim a nossa vida, né? Para quem está na fé, para quem está na alma, né? A Silas falou assim, mas e agora? O que nós vamos falar? Tipo assim, não foi a cadeia que soltou eles, foi uma coisa sobrenatural. E aí Silas falou, e agora? O que nós vamos falar para os generais, né? Não fala nada, Silas, só louva. Amém. Só louva. Então, essas pessoas, irmãs, que estão passando por esses processos, louvem.
Porque é uma forma de informação, é uma informação que está chegando para o meu pensamento, que vai me gerar sentimento bom. Tá bom? É a primeira coisa que as irmãs precisam fazer, a hora que está naquela angústia, naquela amargura. Louvem. Amém? A maioria das enfermidades hoje que eu vejo, né, que as igrejas onde eu estou passando, as irmãs têm me revelado, né, sobre ansiedade e depressão. Então, eu trouxe um pouquinho para as irmãs diferenciarem, né? A ansiedade, ela é o excesso do futuro. Então, quando eu estou num quadro ansioso, é porque eu fico apavorada, querendo saber o que vai acontecer no meu amanhã, né? Então, a frequência cardíaca, ela eleva, né? Começa a dar aquelas batedeiras, aquela palpitação. Respiração rápida. Eu não consigo parar, então a respiração ela fica mais rápida. Pensamento acelerado, penso em tudo, menos no que precisa. Penso em tudo. E as compulsões, então está tudo dentro da ansiedade. Então, se você está com algum desses sintomas, você pode estar num quadro ansioso, tá? Tanto compulsão alimentar como compulsão de gastar, de qualquer tipo de compulsão. Esse é um quadro patológico de pessoas com ansiedade. E a depressão já é o contrário. A depressão já é a falta do passado. Então, são aquelas irmãs que têm perda de interesse nas suas atividades, só quer ficar numa cama, não quer sair do quarto, não quer ver pessoas, não quer ter relacionamento, deixa eu quietinho aqui, não quero ver ninguém. E alteração de humor. Então, dentro de casa, né, é muito difícil lidar com uma pessoa depressiva, né, porque ela magoa, ela atinge, né, na ferida, né? E a angústia profunda, né? Essa angústia também, ela nada faz sentido para ela. Nem a vida da igreja não faz sentido mais, quando a pessoa está nesse quadro patológico de depressão, tá? E, para finalizar, eu trouxe uma reflexão para as irmãs, que em Mateus 24:12, fala bem sobre isso para nós, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por que o Senhor já fala isso para nós, né? Há tantos anos, né? Tantos séculos, né? Que o amor de muitos se esfriariam. E é o que está acontecendo hoje? Dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, na igreja, na própria igreja. Aqui igual o irmão falou, aqui é um hospitaleiro, né? Nós somos uma hospedaria, nós somos hospital. Aqui é um hospital, irmãs. Um hospital que cura as enfermidades da nossa alma. E aqui é onde a gente aprende. Aqui não é com remédio. Nós não precisamos de remédio, irmãs. Saiam dos remédios. Se você... Não, mas não saiam antes de ir para a palavra. Pelo amor de Deus. Mas se você se aprofundar nessa palavra, se você ir diretamente nesse amor, você não precisa de mais nada. Eu não precisei de mais nada para estar aqui hoje. Só o amor do Senhor preencheu todos os buracos que eu tinha da minha infância. Gostaria que a irmã fechasse os olhos, quem puder. Quando a gente fecha os olhos, a gente se conecta com o coração. Então eu gostaria que a irmã se conectasse com o coração agora. E conforme eu for falando, irmãs, vocês vão refletindo sobre a sua vida. Cada um tem uma história aqui. Eu também tenho a minha. E cada uma tem a sua história. E eu não sei o que você está passando na sua vida hoje. Se você foi traída, se você foi humilhada, rejeitada, se perdeu alguém muito especial. Eu não posso imaginar a dor emocional que está te aprisionando. Até de você se aproximar do Senhor. Mas Jesus sabe, irmãs. Jesus foi traído pelos seus. Não foi por inimigo. Foi pelos amigos.
Ele passou tudo isso e ainda no final do seu dia, na crucificação, ele foi crucificado vivo. Então Jesus sabe a sua dor. Eu não sou capaz de imaginar o que cada uma passa aqui. Qual o seu sofrimento? Quais são suas amarras? Tem alguém aqui que precisa se retratar com alguém? Pedir perdão? Liberar o perdão? Jesus foi alvo de injustiça. Acusaram ele injustamente. Você pode ter sido alvo de injustiça, de uma inveja, de algo que você não fez. Criou-se uma raiz emocional de amargura dentro do seu peito. Nesse momento, irmãs, pensa nessa pessoa, se tem alguma pessoa que você precisa se retratar, mas que não teve coragem até agora. Mude a percepção sobre ela. Se foi alguém no seu trabalho, se foi alguém dentro da sua casa, nós não conseguimos dar a ninguém aquilo que nós não recebemos. E se alguém te feriu, é porque tem uma ferida dentro dela. Quando você era uma criança, você pode ter sido alvo de agressões dos seus pais, até espancada, vivido num ambiente violento, tóxico. Mas Jesus também sabe o que é isso, o que é o sofrimento. Foi muito sofrimento a sua morte. Você pode ter sido abandonado, mas Jesus também se sentiu sozinho, ferido ao ponto de pedir ao Pai afastar dele todo aquele sofrimento, todo aquele mal. Ele sabe o que você está sentindo, o que você está passando. Inocente, sem pecado, justo, foi morto por amor a mim e por você. Sinta-se amada por Jesus, irmãs. Ele preferiu morrer por nós do que viver sem nós, para nos ganhar para a vida eterna. Respira fundo. Mais uma vez. Respira bem fundo. Até o ponto do ar que você está respirando entrar com oxigênio no seu pensamento. E invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus. Podem abrir os seus olhos. Se nessa tarde, irmãs, o seu coração ainda está apertado, se ainda está se sentindo sozinha, abandonada, sem esperança, lembre-se da obra da cruz. Não há amor maior. Não fique presa nas suas amarras, porque o Senhor é o Deus da esperança para nós. Ele é o Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos aplaudir esse Deus, irmãs. E tem uma frase que eu gosto também de deixar, que é: a dor é inevitável na nossa vida, não é verdade? A gente não pede. Quando a gente casa, o marido é maravilhoso. A esposa é maravilhosa. Tem um casal ali, ó. Não é assim? Lembra do primeiro amor? Não foi lindo? Continua, glória a Deus. Continua. Depois vocês perguntam as ferramentas que eles usaram. Amém. Só embaixo. Existe uma honra, né? A honra, ela precisa ser estabelecida dentro do nosso lar. É importante falar sobre isso também para as irmãs. O marido, ele é o cabeça.
independente do defeito que ele tenha. Independente do problema que ele tenha. Ele é o cabeça. Você pode ir contra os comportamentos dele, que não agrada o Senhor. Mas ele é o cabeça. Como Cristo é o cabeça da igreja. E nós devemos honrar Cristo. Dentro do nosso lar, é o nosso primeiro ministério. Se no nosso lar não for estabelecido a honra, como é que nós vamos cuidar das irmãs? De outros lares. Meu lar está destruído, como é que eu cuido de outros lares? Então, eu coloco esse desafio para as irmãs. E uma outra oportunidade eu vou voltar para ver como é que foi, como é que mudou, como é que foi essa transformação, porque há transformação. Eu tenho tempo, quanto tempo eu tenho? 5 minutos? A dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Nós decidimos. Tudo, quando entra no pensamento, é só não deixar entrar para o sentimento. Porque aí nós temos o livre-arbítrio, a Bíblia fala, de decidir a nossa vida. Porque Deus ele não é intruso, ele não vai mudar a sua vida. Ele vai te ensinar e vai te dar ferramentas. Mas o poder de decisão, de mudar a nossa vida é nosso. Por isso que tem muita gente que fica em casa só esperando no Senhor. Não tem uma atitude, não tem uma decisão. E aí fica ali só naquela amargura, amargura. Mas hoje vocês têm o poder de decidir, não ficar na dor. E o passado já passou. O que vocês pensaram aqui, cada uma de vocês, nos seus traumas, nas suas feridas emocionais? Tá todo mundo bem aqui? Está todo mundo com saúde? Amém. Tudo que passou, não passou? Passou. Tudo. Pode falar, irmã. Como Paulo dizia? Ficaram à frente, como é que é? Eu esqueci. Avançando. Exatamente. Tudo já passou. E por que ainda a gente fica remoendo o que já passou? Não volta mais, já passou. Só que nós temos a esperança e a palavra de fazer tudo diferente. Então, aí tá tudo bem. E tá tudo bem se vocês não conseguirem também. Cada um tem o seu tempo, Deus tem o tempo certo para cada um de nós. E vai ficar tudo bem. Porque nós temos a esperança da glória. Amém? Vamos continuar crescendo e contribuindo hoje? Amém. O Senhor precisa de nós. Deus precisa de nós saudáveis. Movimentando o nosso corpo para não travar, para não ficar lá enferrujado. Então, faça uma caminhada, exercite o corpo, cuida da sua saúde, da sua alimentação, que é importantíssimo isso. Nega as suas emoções, né? Que vocês já aprenderam aqui hoje, como negar, botar o louvor, né? Usar as ferramentas que a igreja nos ensina e entrar no Espírito. A esfera espiritual, nós não temos tempo. A volta do Senhor está próxima. Amém. E nós precisamos entrar nessa esfera. Amém. Antigamente eu ainda pensava assim, mas eu posso pelo menos ter só uma vontadezinha. Só isso, né? Não vai prejudicar. É aí que o Senhor não trabalha. Descansa no Senhor. Amém. Espera no Senhor. Amém. Que Ele alcançará. E realizará os desejos do seu coração. Amém. Obrigada, irmãs. Amém. Aleluia. Vem comigo. Uau, que delícia. Michele, querida. Obrigada. Amém. Irmãs, no nome da Igreja em Campinas, das irmãs, nós queremos deixar para você uma lembrança. Muito obrigada. É tão docinho, igual o docinho a irmã que preparou para você. Ai, que delícia. Ela é linda. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Essa é a nossa irmã. É de vocês. Amém. Agora abre. A irmã Giane, a nossa artista oculta. Gente, é personalizado. Que lindo! Amém. Fé, a certeza daquilo que não podemos ver. Amém.
é confiar em Deus, mesmo que haja muitos obstáculos no caminho. Amém. Michele Panaro, feito Amém. com amor para você. Amém. Ai, Amém. Obrigada, irmãs. Obrigada. Amém. Obrigada. Você foi muito especial para nós. Amém. Espero que você volte mais, viu? Volto. Beijo, todos. Obrigada. Sintam-se todas abraçadas. Amém.